O sol do sertão rachava o chão como se tivesse raiva dele. Era começo de tarde, aquele horário em que até os bichos se escondiam na sombra que encontrassem, mas Dr. Antero seguia sua caminhada, montado em seu cavalo magro e persistente. Ele era conhecido em toda a região como o médico do povo, um homem calmo, de fala mansa e que atendia quem aparecesse, tivesse dinheiro ou não. Mas naquele dia, enquanto se dirigia ao sítio de uma família que o havia chamado para ajudar numa febre alta, o destino resolveu cruzar sua trilha com algo muito maior do que ele esperava. A poeira começou a subir no horizonte. De início, parecia apenas vento carregando terra seca, mas logo ganhou forma, direção e ritmo. O médico puxou o cavalo, fez o animal parar e olhou com atenção. Ele já tinha vivido o suficiente naquele sertão para saber que aquilo não era comum. Poeira assim vinha de grupo andando rápido. E grupo andando rápido, naquela região, era uma de duas coisas, volante ou cangaceiro. E naquele silêncio estranho, pesado, Antero sentiu os pelos do braço arrepiarem. Não era volante. A tropa do governo fazia barulho, gritava ordens, batia nas esporas como se estivesse sempre pressa de provar algo. A nuvem que vinha em sua direção era ritmada, sincronizada e silenciosa, como se fossem sombras com passos. Cangaceiros. O médico respirou fundo. Ele nunca tinha encontrado o Lampião, mas já ouvira histórias suficientes para saber que isso podia significar tudo, desde uma conversa tranquila até o fim da vida. Quando a poeira se abriu como uma cortina, Antero viu 6 homens, todos armados, chapéus de couro dobrados para cima, cartucheiras cruzadas no peito, roupas queimadas de sol. O que vinha na frente tinha o olhar duro, mas curioso, como o de quem passou a vida avaliando se o homem diante dele era ameaça ou não. Boa tarde, doutor, o líder falou, e a palavra doutor saiu como quem já sabia exatamente quem encontrava. O médico engoliu seco. Não tinha como negar, não tinha como fugir, não tinha como fingir. Boa tarde. Posso ajudar? O cangaceiro deu um leve sorriso torto. Era sorriso de quem carrega histórias demais no rosto. Dizem que você ajuda quem precisa, seja rico, pobre ou condenado. É verdade? O médico entendeu. Eles não estavam ali por acaso. Estavam atrás dele. Atrás de sua ajuda. Se for questão de doença, ferimento, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Faça o que puder. O líder fez um sinal. 2 homens puxaram para frente um jovem cangaceiro, talvez com 22 anos. Ele estava pálido, suando, apoiado nos companheiros. O braço esquerdo enfaixado com um pano grosso e já escuro de sangue. Vão me dizer que isso é só arranhão? O médico perguntou. O líder riu. Bala da volante. Pegou de raspão, mas o calor e a poeira pioraram tudo. Achamos o senhor no caminho? Deus sabe como as coisas funcionam. O doutor respirou fundo, analisando rápido. Se quiser que eu trate, tira o pano aqui mesmo. Mas preciso de água limpa, pano novo, qualquer coisa que sirva de suporte. Os homens se entreolharam. Água limpa não era algo tão simples. Um deles correu para o mato, voltou com um cantil quase cheio. O médico abriu a bolsa, pegou instrumentos improvisados, que ele mesmo tinha fabricado por falta de materiais melhores. Agiu rápido, limpo, preciso, a experiência de anos atendendo sem recursos. Quando cortou o tecido do curativo improvisado, o cheiro forte de infecção subiu. Pior do que ele imaginava. O jovem tremia, os olhos marejados de dor. Vai ter que aguentar firme, Antero disse, olhando nos olhos do rapaz, ou não sairá vivo daqui. O cangaceiro respirou fundo e assentiu. E então começou. O médico limpava, removia tecido morto, apertava o ferimento para drenar pus e sangue. O rapaz gritava, segurando a terra com força, os dedos se enterrando no chão. Os outros cangaceiros ficaram tensos, armas nas mãos, como se dor fosse inimiga e paciente fosse soldado prestes a cair. Mas em certo momento, o jovem desmaiou. O médico continuou o processo, rápido, meticuloso. Quando terminou, enfaixou de novo com tecido limpo e fez um suporte com 2 lascas de madeira encontradas ali mesmo.
O líder observava tudo em silêncio. Ele vai viver? Perguntou. Se seguir minhas instruções. Sim. Mas precisa descansar, evitar poeira. E alguém tem que trocar a bandagem amanhã. O líder soltou uma risada quase irônica. Descansar no cangaço é pedir demais, doutor. Mas logo o sorriso sumiu e foi substituído por algo raro naquele homem endurecido: gratidão. Você fez mais do que qualquer um faria por nós. O médico ajeitou a mala. Fiz o que qualquer cristão devia fazer. O líder sorriu de novo, dessa vez sincero. Qualquer cristão talvez, mas não qualquer homem. Os cangaceiros ajudaram o ferido a montar num cavalo. O líder se aproximou de Antero, olhando como se tentasse entender algo nele. Quer saber meu nome? Perguntou. O médico hesitou. Se dissesse sim, assumiria conhecer quem não devia. Se dissesse não, seria visto como covarde. Não precisa, respondeu. Nomes só atrapalham em tempos como esses. O líder sorriu. Talvez seja melhor assim. Mas antes de montar no cavalo, fez algo inesperado. Tocou o ombro do médico com firmeza. Se um dia alguém perguntar, diz que não viu nada, que não ajudou ninguém. Pode até dizer que eu te ameacei. Mas saiba disso, quem toca no Dr. Antero toca no meu bando inteiro. A frase bateu no peito do médico com força. Não era ameaça, era proteção. E então os 6 homens desapareceram pelo mesmo caminho seco, deixando poeira suspensa no ar. A história não terminou ali. Alguns dias depois, enquanto Antero atendia uma senhora num casebre distante, ouviu galopes rápidos se aproximando. De novo, poeira no ar. De novo, aquele frio na espinha. Quando os homens apareceram, o médico quase caiu para trás. Era volante e das bravas. Fardas empoeiradas, armas à mostra, olhos desconfiados. O senhor é o médico da região? O sargento perguntou. Sou. O que houve? O sargento olhou para trás. 2 soldados segurando um homem ferido na perna. Emboscada de cangaceiro. O desgraçado se escondeu no mato e acertou um dos meus. Pode ajudar? O médico respirou fundo. Ele já tinha visto aquela situação antes. Mas naquele momento, uma verdade amarga caiu sobre ele. Se ajudasse a volante, podia ser visto como aliado do governo. Se recusasse, podia morrer ali mesmo. Ele olhou para o ferido. Um homem como qualquer outro, gritando de dor, implorando com os olhos. Traga ele para dentro, Antero disse. E começou o mesmo processo. Limpou o sangue, extraiu a bala, aplicou remédios feitos de ervas do sertão, enfaixou a perna. O sargento observava tudo com ar de urgência. Esse homem vive? Perguntou. Vive, se não fizer besteira. Mas precisa descansar. O sargento bufou. Descansar é coisa para quem tem tempo, doutor. Quando terminaram, os soldados se prepararam para montar nos cavalos novamente. O sargento se virou para ele. Ficamos sabendo que Lampião ou algum dos cabras dele andou por esses lados. O senhor viu alguma coisa? A pergunta veio como um golpe no estômago. O médico não piscou. No sertão a gente vê poeira, vento, e passa tanta gente que nem dá para saber quem é quem. Eu só trato doentes, sargento. O comandante da volante olhou fundo nos olhos dele. Antero sentiu o mundo parar. Mas, por alguma razão, o homem apenas assentiu. O senhor é útil demais para morrer, disse o sargento, e esperto demais para se meter com o cangaceiro. E foram embora. 2 meses passaram. Era noite quando bateram na porta do médico. 3 toques firmes, ritmados, diferentes. O médico abriu devagar. Era o líder dos cangaceiros que ele tinha tratado naquele dia. Desta vez, estava só. Um silêncio estranho, como se o sertão estivesse ouvindo. O ferido ficou bom? O doutor perguntou. Ficou. Tá vivo por sua causa. E por isso estou aqui. O médico franziu o senho. O que quer? O cangaceiro respirou fundo. Pagar uma dívida. E estendeu um embrulho. O doutor abriu. Dentro havia remédios caros, objetos de metal, vidros, bisturis,
coisas que ele nunca teria dinheiro para comprar sozinho. Onde conseguiu isso tudo? O cangaceiro sorriu. Onde a gente consegue tudo? No braço e na coragem. O médico balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Pode sim, respondeu o homem. E vai aceitar. Porque ninguém precisa saber de onde veio. E porque já salvou a vida de 2 homens nesse sertão, um meu e um da volante. E isso, doutor, isso só Lampião respeita. O médico arregalou os olhos. Então você é... Não precisa completar. O homem interrompeu. Mas sim, naquele dia, quem o senhor tratou foi um dos meus. E o homem que veio hoje sou eu. E o médico percebeu que falava com ninguém menos que o próprio Lampião, o rei do cangaço. Lampião colocou os itens sobre a mesa, girou o chapéu e saiu, deixando apenas uma frase. O sertão sabe reconhecer quem tem coragem, mesmo quando essa coragem é só fazer o que é certo. E sumiu na noite, como sombra que o vento leva. Doutor Antero nunca contou a ninguém, nem a volante, nem aos vizinhos, nem à própria família. Mas, a partir daquele dia, os caminhos dele nunca mais foram tocados por cangaceiro nem por soldado. E até hoje dizem que, quando alguém estava por morrer no sertão, fosse quem fosse, Lampião sempre dava um jeito de avisar. Procura o médico, o único homem que não teme balas, porque trabalha com vida. E assim, a atitude do doutor virou lenda. Lenda de coragem, lenda de honra, lenda do médico que o cangaço respeitou.